Olá pessoal, tudo bem? Professor Adriano Góes, aqui do Corrente Jurídica, já no nosso segundo encontro, onde nós vamos dar continuidade ao tratamento, a abordar a legislação institucional da Polícia Militar do Estado do Pará, voltado para o CFO e também uma aula que serve para o curso de formação de praças. Por quê? Porque é um conteúdo comum para ambas as carreiras, tudo bem? Reitero, é um concurso que está previsto para o ano já de 2023. Nessa aula eu já tenho conhecimento, Corrente Jurídica já tem conhecimento, que a banca escolhida para esse concurso foi a Sebrasp, tá certo? Uma banca bem séria, mas também uma banca que tem umas questões ali peculiares que a gente precisa trabalhar durante os nossos encontros. Muito importante, além da parte teórica, a questão também de exercícios, exercitar, principalmente uma matéria com uma legislação institucional, tá certo? Mas isso aí vai ser o nosso segundo momento, os nossos outros encontros futuros, tá certo? Hoje nós vamos tratar especificamente do que? Hoje vamos tratar dar continuidade, na verdade, na legislação institucional da Polícia Militar e hoje vamos abordar duas normas federais no nosso edital. Professor, quais são essas normas federais? Decreto-Lei 667 de 69 e o Decreto Federal 88.777 de 1983, conhecido, na verdade, aí como o R200, no seu diminutivo, tá bom? Então vamos trabalhar essas duas legislações hoje para que a gente já avance no nosso conteúdo aqui pelo Corrente Jurídica, tudo bem? Não se esqueça, qualquer dúvida, qualquer sugestão, eu estou de portas abertas, o Corrente Jurídica está de portas abertas aqui para sanar qualquer eventualidade que os senhores tenham nessa preparação aí para o CFO ou CFP, tudo bem? De antemão, eu quero destacar o seguinte, novamente, reitero, eu tenho duas legislações federais. Lembram que na última aula, o que nós conversamos? Eu vou relembrar só para a gente entender qual o contexto dessas duas normas federais previstas para o concurso da Polícia Militar do Estado do Pará. Professor, mas a Polícia Militar não é do Estado? Por que eu tenho duas normas federais? Olhem só, diante da gente adentrar, eu quero só relembrar aos senhores que existem duas categorias de militares. Tratamos isso no nosso último encontro. Eu vou ter os militares federais e os militares estaduais, tá certo? Além dessas duas categorias, especificamente, na verdade, para os militares estaduais, eu vou ter dispositivos constitucionais aplicáveis aos mesmos. Por exemplo, não grevar, não sindicalizar, são situações previstas para os militares estaduais. Estão previstos no texto constitucional, mas se aplicam aos militares estaduais. Entretanto, a própria Constituição, num dispositivo que a princípio não interessa para o nosso edital, tá certo? Estabelece que a União pode legislar sobre normas gerais para todas as polícias militares, tudo bem? Normas gerais para todas as polícias militares. Isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer que vamos ter uma lei federal que trata sobre todas as polícias militares, que apresenta para a gente normas gerais. E essa lei, né, essa lei federal, essa norma federal, é o Decreto-Lei 667 de 69, tudo bem? Atualmente, esse decreto, essa figura decreto-lei não existe, ela tem um status, na verdade, de lei ordinária federal. Então, estamos tratando aqui de uma lei ordinária federal que traz para a gente regras gerais aplicáveis a todas as polícias militares. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que o que está disposto aqui se aplica à Polícia Militar do Acre, à Polícia Militar de São Paulo, à Polícia Militar do Pará, dentre as demais, tudo bem? Então, tudo isso aqui tem aplicação. Beleza, professor? Eu entendi que o Decreto-Lei 667, ele acaba sendo uma norma federal. Entendi, tranquilamente, isso aí. Mas e o outro decreto federal, conhecido como R200? O que ele é? O R200, pessoal, nada mais é que um decreto que regulamenta o Decreto-Lei 667 de 69.
Então, uma dica logo de ouro que eu destaco aqui para vocês, se vocês entenderem os dispositivos do 667/69, vocês não terão dificuldade nenhuma no decreto federal, conhecido, na verdade, como R200, tá bom? Que é o decreto, novamente, 88.777 de 1983, tá bom? Então, tem o status de lei ordinária federal e o outro é o seu decreto ali regulamentador, tudo bem? Por isso que nós estamos, ao estudar, a gente precisa abordar sempre eles em conjunto, tudo bem? Olha isso aqui é interessante. Falando do decreto, o que ele vem estabelecer, pessoal? Olha só, me acompanhe aí pelo material. Ele reorganiza as polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos estados, do território, do Distrito Federal e da outras providências, tudo bem? Então ele vem, como eu disse a vocês, ele vem estabelecer regras para todas as polícias militares em todo o nosso grande Brasil, tá bom? Inclusive, claro, se aplica à Polícia Militar do Pará. Olhem só o que é interessante. Assim, uma observação. Ao estudar o 667/69, a gente só tem que tomar um cuidado. Qual é o cuidado? Qual é esse cuidado aí, professor? Olha a data dele, senhoras e senhores. 1969. Entende? Ele, na verdade, ele foi ali, ele já veio logo posterior ao ato institucional número 5, né? Então, é aquele momento onde o exército, as forças armadas, ela tinha um controle, uma fiscalização maior sobre toda a administração pública federal, a administração pública estadual, tá certo? E é claro, somos força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro e não escaparíamos desse controle e da fiscalização, tudo bem? Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai perceber que muitas das partes desse decreto eu tenho aqui um controle, uma fiscalização, né? A presença do Exército Brasileiro mais massiva no âmbito das instituições policiais militares dos estados. Então, ele vai ter uma entrada muito maior do que ele tem, claro, atualmente. Isso mudou, professor? Mudou. Mudou com a Constituição Federal. O que a Constituição estabelece? Vamos ver no finalzinho dessa aula. Ela estabelece que a situação, direitos, deveres, obrigações dos policiais militares serão estabelecidas por lei específica dos estados. Então, cada ente da federação, cada estado, o estado de São Paulo, Minas, o estado do Pará, vai regular o seu corpo policial local, as suas polícias militares, tudo bem? Então, cada estado vai ter a sua regulamentação das suas polícias ali. E, é claro, tendo observância das regras gerais estabelecidas nesses dois dispositivos federais, tá bom? Como eu disse para vocês. Ah, professor, se tiver uma coisa lá muito antiga, que vamos ver daqui a pouquinho, ela tem aplicabilidade hoje? Bom, vou destacar isso com vocês durante a aula. Eu vou informar, olha, isso aqui não tem aplicabilidade. Professor, mas pode ser cobrado na minha prova? Sim, claro, pode ser cobrado. O texto está ali, a norma está ali posta, tá certo? E ela pode sim, eventualmente, ser cobrada em prova como é cobrado, tá bom? Mas eu vou destacar isso, porque isso pode gerar uma confusão para o aluno. Eu estou lendo alguma coisa que no decreto-lei, para ser comandante-geral, é isso, mas lá na lei de organização básica da Polícia Militar já é outra coisa. Então, o que prevalece? Bom, para a nossa prova acaba prevalecendo os dois. Na prática é uma outra situação, senhoras e senhores, tá bom? Bom, passamos dessa fase introdutória e vamos abordar propriamente o decreto, tá certo? De antemão, eu destaco o seguinte, olhem só. O primeiro artigo, ele informa uma situação, na verdade, que está prevista na Constituição Federal, tá certo? E, na verdade, ele tem uma origem. Qual foi a origem? No decreto 667/69, olhem só. A Polícia Militar é força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro. Pessoal, isso a gente não pode esquecer. Está na Constituição Federal, está no Estatuto da Polícia Militar, está na Lei de Organização Básica. Isso é um ponto crucial. Somos um corpo, um efetivo auxiliar e reserva do Exército Brasileiro, tá certo?
organizada conforme os dispositivos deste decreto, tá bom? Olhem só, interessante, aquilo que eu disse a vocês. Eu estou numa época onde o exército controlava muita coisa, né? Controlava muitos aspectos até da sociedade, né? À época eu tinha, por exemplo, um órgão chamado Ministério do Exército. Hoje existe? Não existe, mas à época existia, tá certo? E o que que esse Ministério do Exército ele vai fazer, pessoal? Ele vai exercer o controle e a coordenação das polícias militares de todo o país, tá certo? Sucessivamente por alguns órgãos. Qual o principal órgão que eu quero destacar aqui dessa estrutura toda? O Estado-Maior do Exército. Sabe por que o Estado-Maior do Exército, pessoal? Porque, claro, esse Estado-Maior vai exercer um controle no âmbito do território nacional, tá certo? Mas por que, professor, o senhor está destacando o Estado-Maior do Exército? Simples, porque olhem só, já avançando aqui, porque dentro do Estado-Maior eu vou ter um órgão chamado Inspetoria Geral das Polícias Militares, que até hoje ele existe, tá certo? A Inspetoria Geral das Polícias. O que esse órgão vai fazer, professor? Ele vai assessorar, tudo bem? Ele assessora o Estado-Maior e, consequentemente, o Ministério do Exército em assuntos relacionados à Polícia Militar, tudo bem? Me acompanhe aqui. Artigo 2º. A Inspetoria Geral das Polícias Militares, que passa a integrar organicamente onde o Estado-Maior do Exército, incumbe-se dos estudos, da coleta, do registro de dados, bem como do assessoramento referente ao controle, olha só, sempre o controle e a coordenação a nível federal dos dispositivos do presente decreto. Então, nós vamos ter um exército brasileiro controlando e coordenando com mais ênfase naquela época as polícias militares dos estados, tá bom? Distrito e territórios. Uma questão muito importante que eu destaco aqui para vocês é a seguinte: o cargo de inspetor-geral das polícias será exercido por um general de brigada do quê? Da ativa. O cargo de inspetor-geral das polícias será exercido por um oficial de brigada da ativa. Professor, por que isso é importante? Porque já caiu em prova do CFO do Pará, tá bom? Me acompanhe. Conforme previsto no Decreto-Lei 667/69, o cargo de inspetor-geral das polícias será, vamos lá, me acompanhe, exercido por letra A, um general de brigada, certo? É a nossa alternativa. Eu já vou fazer um comentário dessa questão da FADESP, porque ela foi controversa, tá certo? Então a nossa questão correta é o general de brigada, tá? Um marechal da ativa? Não. Marechal é um outro grau hierárquico dentro do Exército. General de divisão? Também não. General de Exército? Também não. Professor, então a resposta da questão correta é a letra A, sim. General de brigada. Pessoal, na verdade, a mais correta. Por quê? Porque à época, em 2016, essa questão era um pouco controversa, viu, pessoal? Por que ela é controversa? Mas a banca ela não mudou o gabarito e considerou como a letra A. Por quê? Porque general de brigada, pessoal, é muito diferente quando eu falo general de brigada da ativa, tá bom? General de brigada da ativa. Porque quando general de brigada, pessoal, posso ter, enfim, posso ter outras situações. Então, a gente só tem que tomar cuidado que, às vezes, não tem a literalidade, mas vamos pela mais correta, pela questão mais acertada, tá bom? E a mais acertada é a letra A. Questão polêmica, questão controversa, mas foi mantido o gabarito aí pela FADESP no ano de 2016, tá bom? Tranquilo, então, já caiu em prova, reiterando que o cargo de inspetor-geral das polícias será exercido por um general de brigada da ativa. Ou, se aparecer lá general de brigada e não tiver outra próxima, né, vai ser um general de brigada nesses termos. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos avançar. Além disso, avançando ali para o artigo 3º da nossa legislação, o que eu quero destacar aqui? Na verdade, qual a competência da Polícia Militar? Que compete às polícias militares como todo, às polícias militares brasileiras. Aí o artigo 3º ele apresenta para a gente, tá bom? Olhem só o caput do artigo.
instituídas para manutenção da ordem pública, segurança interna dos estados, nos territórios e Distrito Federal. Compete às polícias militares no âmbito das suas respectivas, olhem só, jurisdições, termo antigo, né? Na verdade, o correto é circunscrição, jurisdição, né? É o exercício ali da justiça, enfim. Então, é um termo bem antigo. Se cuidado com isso, como eu disse para vocês, é um decreto muito antigo, tá certo? Ele tem terminologias antigas, mas que, de acordo com o 667, estão corretas, tá bom? Hoje, trazendo esse caput, esse artigo 3º para a realidade, ele não tem muita aplicabilidade em relação à sua jurisdição, esse termo jurisdição, tá bom? Mas é o que está lá e pode aparecer, está correto. Interessante, sim, antes da gente estabelecer, antes da gente verificar quais são de fato as competências das polícias militares estabelecidas por esse decreto, eu quero só fazer uma observação com vocês. Qual, professor? A palavra manutenção. Manutenção da ordem pública. Pessoal, olhem só, vocês vão fazer uma prova de marcar. Não vai cair só a legislação da PM. Vocês vão ter outras matérias com grande conteúdo, além do nervosismo, enfim, no dia da prova, a carga de pressão, além da prova subjetiva, para quem for fazer ali a prova de oficial da Polícia Militar. Então, tem muita coisa. Eu sempre faço essa ressalva, ela é simples, mas ela é importante. O 667/69 e o seu decreto regulamentador, o R200, eles estabelecem como competência finalística da Polícia Militar a manutenção da ordem pública. Entretanto, em 1988, com a Constituição Federal, eu tenho uma competência da Polícia Militar, das polícias militares, ampliada lá no artigo 144, que os senhores, para constitucional, vão ter que saber de trás para frente, tá bom? O artigo 144. O que é estabelecido, professor? Me recorde, eu não estou lembrando. Perfeito. A Polícia Militar exerce a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Opa, professor, então, pelo que eu estou vendo, mudou em 88. Mudou? Mudou, pessoal. Eu tenho que saber, professor, a diferença entre manutenção e preservação? Não, porque isso é doutrinário. E doutrina, a princípio, não está previsto, não foi previsto no edital passado e, consequentemente, eu creio que não esteja previsto neste edital também. Então, há uma diferença entre manutenção e preservação que não interessa, mas vocês precisam saber como para vocês marcarem os X com segurança, o gabarito com segurança, que o 667 e o R200 estabelece como competência a manutenção da ordem, enquanto que a Constituição Federal de 88, o Estatuto da Polícia Militar, que sofreu reformas em 2021, a Lei de Organização Básica da Polícia Militar, Lei Complementar 053 de 2006, estabelecem como competência finalística da Polícia Militar, ou melhor, a sua atividade fim, tá certo? Como está nessas legislações, a preservação da ordem pública por meio da polícia ostensiva, tudo bem? Preservação da ordem pública. Então, professor, se aparecer de acordo com o 667, as PMs são responsáveis pela manutenção da ordem pública, vai estar correto? Sim, de acordo com o 667, vai estar correto. Por outro lado, se aparecer uma questão sobre a Lei de Organização Básica da Polícia Militar, de acordo com a LOB, a Polícia Militar responsável pela preservação da ordem pública, a alternativa também, ela vai estar o quê? Correta, tá certo? Então, tomem cuidado só com essas mudanças de nomenclaturas que ocorreram. São simples, tranquilas, mas só para a gente não perder tempo na hora da prova, resolver uma questão, eu estou na dúvida, é manutenção ou preservação? De forma bem simples, pode ser adotado as duas nomenclaturas dependendo da norma que a questão ela está fazendo referência no seu caput, tá bom? Só um aviso aí para a gente. Então, eu tenho um artigo 3º estabelecendo diversas competências. Dentre elas, bora lá, a atuação por meio, ação exclusiva das polícias militares por meio do chamado quê? Policiamento ostensivo, tá certo? Policiamento ostensivo, pessoal.
O que é o policiamento ostensivo? É aquela atividade que a gente observa nas ruas da nossa cidade, dos nossos estados, onde eu tenho a polícia militar exercendo ali, abordando, exercendo a sua ação de presença, exercendo ali uma ação mais repressiva, prendendo ali o cidadão que cometeu algum ilícito, tá certo? Essa é a atividade de material da polícia militar, policiamento ostensivo. É aquela atividade onde a gente vê a viatura em ronda, enfim, é aquela que o exercício do patrulhamento urbano, tá bom? Isso é o policiamento ostensivo. Duas informações importantes sobre esse policiamento. Ele é uma ação exclusiva das polícias militares. Quem exerce policiamento ostensivo são apenas as polícias militares, tudo bem? Além disso, é ressalvado, claro, as missões peculiares das Forças Armadas. Por quê? Porque as Forças Armadas também poderão ser empregadas na garantia da lei e da ordem, mas são situações excepcionalíssimas, ok? São situações excepcionalíssimas. A princípio, não se esqueçam, policiamento ostensivo é competência das polícias militares, tudo bem? Uma outra observação também que eu destaco aqui para vocês é a seguinte: na Constituição Federal, eu tenho como atividades das polícias militares, lá no 144, a seguinte: polícia ostensiva e preservação da ordem. Professor, tem diferença entre policiamento ostensivo e polícia ostensiva? Sim, eu tenho. Professor, novamente, pergunta ao senhor: preciso saber para minha prova? Não, não precisa, porque é uma situação doutrinária. Mas não se esqueçam: 667 R200, policiamento ostensivo. Constituição Federal, Lei de Organização Básica, atividade da polícia, da Polícia Militar do Pará, perdão, ela vai atuar na atividade de polícia ostensiva, tudo bem? Polícia ostensiva, tá certo? Então, vamos dar um pequeno intervalinho e, na sequência, a gente começa a trabalhar, a dar continuidade nas outras competências das polícias militares. Até daqui a pouquinho. Pessoal, retornando aqui no nosso bloco anterior, tá certo? Nós estamos, só relembrando, nós estamos vendo 667/69, tá certo? Essa legislação federal que trata sobre as polícias militares como um todo. Vimos que a polícia militar, ela tem um papel principal, exclusivo, o policiamento ostensivo. Além disso, a polícia militar, ela vai atuar de forma o quê? Preventiva e repressiva. Preventiva em locais onde eu presumo a perturbação da ordem, e repressiva quando essa ordem pública ela já tivesse sido o quê? Perturbada, precedendo ali, claro, o eventual emprego das Forças Armadas, tudo bem? Precedendo o eventual emprego das Forças Armadas, tá bom? Então, nós temos aqui o policiamento ostensivo e a atuação preventiva e repressiva, tá bom? Olhem só, além disso, a Polícia Militar é força auxiliar e reserva do Exército, portanto, ela visa atender a convocação do governo federal. Em que situações? Situações, senhores, extremas, em caso de guerra externa ou para prevenir ou reprimir grave perturbação da ordem pública ou ameaça da sua interrupção. Tudo bem? Além disso, interessante, além desses dois tipos de convocação, eu posso também ter a convocação para fins de adestramento ou disciplina, né? E disciplina, e para cumprir as disposições do 667/69, tá? Professor, o que é adestramento? É exercício, tá bom? É treinamento. É exercício de tropa, é treinamento de tropa. Professor, tem que saber o conceito de adestramento? Sim, vou ter que saber em decorrência ali do R200. Ele apresenta algumas conceituações que é importante a gente memorizar, tudo bem? É interessante, e eu destaco isso para a nossa prova, pessoal, tanto do CFO quanto do CFP, o seguinte, que eu tenho um prazo
para essa convocação, para fins de adestramento ou para cumprir o 667. Qual é esse prazo, professor? 1 ano. Eu posso ter as polícias militares sendo convocadas por no máximo 1 ano para fins de adestramento ou para cumprir o 667 e 69. Claro, quem vai fazer essa convocação é o governo federal, tá bom? Então tome cuidado. Em legislação institucional, tudo relacionado a prazos, tá bom? Tudo relacionado a prazos, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tudo bem? Além disso, uma informação importante, quando houver a convocação para adestramento, para cumprir o 667, as despesas, né, com a administração, mesmo o governo federal convocando, as despesas ainda ficarão a cargo das respectivas polícias militares, ou melhor, dos seus estados membros. Então, por exemplo, se eu tenho a Polícia Militar do Pará sendo convocada pelo governo federal para fim de adestramento ou cumprir o 667, quem vai custear essas despesas aí da estrutura da Polícia Militar vai ser o próprio estado do Pará, tá? E essa convocação, reiterando, ela não pode ultrapassar o prazo máximo de 1 ano, tá bom? Já avança um pouquinho mais aqui, logo temos o nosso artigo 5º. Professor, o que eu tenho no artigo 5º? Como as polícias, na verdade, é uma determinação do decreto-lei de como as polícias elas devem se estruturar, tudo bem? E de antemão, isso, claro, se aplica a todas as polícias. Todas as polícias devem se dividir em órgãos de direção, órgãos de apoio e órgãos de execução. Olhem só, artigo 5º. As polícias militares serão estruturadas em órgãos de direção, de execução e de apoio, de acordo com a finalidade essencial do serviço policial e as necessidades de cada unidade da federação, tá bom? Então, não se esqueçam, essa é a divisão obrigatória para todas as polícias militares. Além disso, importante, uma dica a vocês, no artigo 5º da Lei de Organização Básica, claro, eu vou ter a mesma divisão que a PMPA. Ela deve ser dividida em órgãos de direção, em órgãos de apoio e órgãos de execução. É a mesma divisão. Então, bora lá. Se cair assim, de acordo com o 667, as polícias militares devem se dividir em órgãos de direção, apoio e execução? Alternativa correta. Se vier assim, de acordo com a Lei de Organização Básica da PMPA, a Polícia Militar do Pará deve se dividir em órgãos de direção, apoio e execução? A alternativa também tranquilamente vai estar correta, tá bom? Então fiquem ligados aí, são duas respostas cobradas em duas legislações diferentes que são as mesmas, tá bom? Então tomar cuidado com isso. Ok, pessoal, então a gente avança aqui para quem pode exercer, né, após o slide anterior, quem pode exercer o comando da Polícia Militar. Bora lá. Quem pode exercer o comando da Polícia Militar? A princípio, não se esqueçam, estamos em uma época onde o Exército Brasileiro exerce um controle e uma fiscalização. Então, olhem só. A princípio, de acordo com o artigo 6º, quem pode exercer um comando da polícia é o oficial do último posto da corporação. E olhem só, esse oficial ele vai ser nomeado por ato do governador e desde que aprovado, claro, pelo Ministério do Exército. Então não era um ato ali de livre nomeação e exoneração do governador do estado. Eu tinha, à época, que ter a aprovação do Exército Brasileiro, tá bom? Do Ministério do Exército. Além disso, não se esqueçam, o Exército está entranhado nos órgãos, né? Eu poderia ali ter o comando das polícias também ser exercido por quem? Por general de brigada da ativa, né, do Exército ou por oficial superior, preferencialmente tenente-coronel ou coronel do Exército, proposto ao Ministério do Exército pelos governadores do Estado. Então, professor, o senhor está querendo dizer que antes eu poderia ter um oficial do Exército comandando a PM? Sim, eu poderia ter um oficial do Exército comandando a PM. Na verdade, nós tivemos. Quando vocês ingressarem na corporação, lá no nosso comando geral, vocês vão verificar, principalmente anteriores à década de 90, coronéis e tenentes-coronéis do Exército assumindo o comando
sendo, na verdade, comandantes gerais da Polícia Militar, tá certo? Então, nós tivemos, sim, oficiais do Exército. Isso mudou a partir da década de 90, claro, principalmente ali depois de 88, com a Constituição Federal, tudo bem? Então, essa informação é importante, que mostra como, na verdade, esse decreto ele estabelece o Exército Brasileiro tendo ali um controle, uma coordenação das polícias militares, tá bom? Além disso, pessoal, o nosso próximo ponto seria tratar o que o 667 ele considera como cargo e função PM. Mas essa conversa vamos deixar para o finalzinho do 667, tá certo? Por quê? Porque vai ser o gancho para a gente entrar no regulamento do 667, no nosso R200, tá bom? Então, essa informação, para quem está acompanhando aí com a sua legislação, para quem está acompanhando, vocês vão perceber, opa, o professor ele pulou ali o artigo 6º, parágrafo 8º, ele avançou, mas tem uma explicação, vai ser daqui a pouquinho, a gente vai tratar isso aí juntos, tá bom? Além disso, ali pelo artigo 8º, artigo 9º, eu voltei aqui o 667 falando sobre o pessoal das polícias militares, e isso a gente não vai aprofundar, tratamos na nossa aula passada, tá certo? Mas eu só relembrando a vocês, a polícia militar ela é dividida em 2 carreiras e cada carreira vai ter o seu grau hierárquico, vai ter o seu escalonamento, tá certo? Escalonamento hierárquico. Na carreira das praças, eu vou ter 6 graus hierárquicos. Eu vou ter, na verdade, o grau hierárquico da praça, chamado, relembrando, graduação. Enquanto que na carreira dos oficiais eu vou ter 6 graus hierárquicos, chamados de postos. Eu vou ter o posto de oficial, o posto de segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel, e eu vou ter graduação de soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e subtenente. Na aula passada eu tratei sobre os praças especiais e fiz uma importante consideração. Quem não lembra, por favor, reveja a aula passada, tá? Que o tratamento de praças especiais é diferente do 667 e do estatuto, tá bom? Te avanço porque já tratamos, relembrando, já tratamos isso aqui, e eu destaco essas informações importantes. Quem poderia ser o oficial? Aquele que tivesse o curso de formação de oficiais pela própria Polícia Militar ou de outro estado. Só que, entretanto, eu poderia ter, na época, tenente da reserva do Exército Brasileiro, sendo que ingressando no quadro de oficiais da Polícia Militar. Professor, isso aconteceu? Sim, isso aconteceu até início da década de 90, isso aconteceu até na Polícia Militar do Pará. Tivemos essa situação previsto no início da década de 90. Hoje, sabemos que não é permitido. O ingresso na carreira do oficial se dá por meio de concurso público com provimento de cargo público, tá certo? Provimento de cargo público. Então, não temos essa possibilidade, ok? Bom, avançando, muito importante aqui, que o acesso na escala hierárquica, tanto para oficiais como de praça, será gradual e sucessivo, muito importante, por meio de promoção. Então, bora lá. Como é que eu vou subir esses degraus hierárquicos? Esses degraus eu vou subir por meio de promoção, tudo bem? Para quem vai fazer a prova de oficial, ele vai ter que saber o que? Tanto a lei de promoção de praças e a lei de promoção de oficiais, se seguir o edital passado, tá certo? Se seguir o edital passado. Nossa aula, né, ressaltando, nós estamos gravando, né, ainda o edital está na iminência de sair, tudo bem? Então, o policial ele vai subir esses degrauzinhos aqui por meio de promoção, tá bom? Reitero, que vai fazer para o oficial precisa saber das 2 leis, lei de promoção de praça e oficial. E esse vai ser o nosso próximo encontro, tudo bem? Nosso próximo encontro vamos tratar sobre as leis de promoção. Para quem vai fazer só para o CFP, professor, preciso saber o que sobre as promoções? Porque, na verdade, que eu tenho, foi até assunto da aula passada, promoções por antiguidade, merecimento, bravura, pós-morte, ressarcimento e preterição. E você, do aluno CFP, e é claro, CFO, também tem que saber que para promoção ao posto do major é necessário um curso específico.
um curso chamado CAO, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais. E para promoção ao posto de coronel, eu preciso de um curso específico. Eu preciso do Curso Superior de Polícia, CSP. Então, para promover o capitão ao posto de major, eu preciso do CAO, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, enquanto que para chegar ao posto de coronel, eu preciso de um curso chamado CSP, Curso Superior de Polícia, tá bom? Avançando ainda, já vamos ali para o artigo 18 do nosso 667. O que o artigo 18 estabelece para a gente, pessoal? Ele estabelece que as polícias militares de todo o Brasil e os bombeiros, evidentemente, serão regidos por Código de Ética e Disciplina, aprovado por lei estadual ou federal, no caso do Distrito Federal, que tem por finalidade definir, especificar e classificar transgressão da disciplina. O que é a transgressão? Vimos no último encontro, é uma falta funcional, é uma pisada na bola que o policial militar deu. Então a administração ela vai apurar essa pisada na bola. O que é a disciplina? Nunca esqueçam, é o acatamento de leis, normas e regulamentos. Eu observar leis, normas e regulamentos. Se eu não observo, pessoal, eu transgrido a disciplina. E se eu transgrido, eu vou ter que ser punido com um caráter pedagógico, uma educação. Mas antes da punição, eu preciso de um processo administrativo, tá bom? Mas essa é a lógica. Então, esse artigo 18 estabelece que eu preciso estabelecer um código de ética, e já temos, e esse código de ética vai tratar sobre as transgressões da disciplina, tá? Estabelecer normas relativas às sanções, conceitos, recursos, recompensas, bem como regular, acabei de falar, processo administrativo, funcionamento do Conselho de Ética, observado alguns princípios. Quais são esses princípios? Dignidade da pessoa humana, legalidade, presunção de inocência, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, razoabilidade, proporcionalidade e vedação às medidas privativas de liberdade. Aqui, pessoal, eu faço uma OBS. Qual é a OBS, pessoal? Qual é a observação? Que o 667 ele veda que o policial militar seja preso por ter cometido uma falta funcional, uma transgressão da disciplina. Entretanto, quando a gente vai no nosso CDPMPA, nós temos ainda taxativo a figura da detenção disciplinar e a prisão disciplinar, como vimos na nossa aula passada. Então, só cuidado. Ah, professor, são informações antagônicas. Sim, mas se cair de acordo com o 667, é vedado, tá certo? E se cair algo relacionado ao Código de Ética, pessoal, sempre cai alguma coisa relacionada à punição em provas da Polícia Militar. Até reitero isso, punições disciplinares do Código de Ética, estudem, se aprofundem, tá certo? Muito importante. Se cair aqui no Código de Ética, é possível deter disciplinarmente um policial militar ou prendê-lo disciplinarmente, a alternativa vai estar correta, tá bom? Então, só tome cuidado com essas informações divergentes aqui. Bom, vamos avançando ainda sobre um título muito importante do 667, um título que foi alterado recentemente, tá certo? Recentemente, eu digo ali em 2019. Que título é esse, professor? Que trata das vedações, dos direitos, dos deveres, da remuneração, das prerrogativas, da inatividade, da pensão. Olha só, a redação dada por uma lei no ano de 2019. Então vamos tratar aqui logo das vedações para a gente começar a tratar de alguns direitos do policial militar, tá bom? É vedado, de acordo com o 667, ao policial militar, cuidado, em serviço ativo, tá certo? Em serviço ativo, porque já teve prova de legislação que omitiu essa palavra ativo e tornou errado. Por isso que aquela questão que fizemos no início, lá da FADESP, quando o OMI considerou correto como uma pena geral de brigada, gerou uma controvérsia, uma dúvida, enfim. Mas cuidado quando as questões elas falam ao policial militar ou ao praça com estabilidade, praça sem estabilidade, ao policial da ativa, ao policial da ativa, inativo.
tome cuidado com essas informações previstas na legislação, porque o examinador ele pode chegar e omitir, se é um direito previsto só para o ativo, se ele coloca ativo e inativo, vai estar errado, tá bom? Se é uma situação aplicável apenas à praça sem estabilidade, professor, me relembre quando é que o praça tem estabilidade? Com 10 anos ou mais de 10 anos de efetivo serviço, tá bom? Então, se eu tenho situações aplicáveis apenas à praça sem estabilidade, se a questão apresentar a todo policial militar, vai estar errado. Porque quando fala todo policial militar, que eu incluo, pessoal, oficiais e praças. Oficiais e praças com ou sem estabilidade. Então, se atenham, tudo que for relacionado, especificar dativo, inativo, para sem estabilidade, com estabilidade, oficial, tomem cuidado, tá certo? Memorizem como está a literalidade, porque as questões elas gostam de brincar com essas supressões ou esses acréscimos de informação que não estão na legislação, para confundir, para fazer vocês errarem, tá bom? Então, olha o artigo 22 novamente, com base nessa dica, vamos ler novamente. Ao pessoal das polícias militares em serviço ativo é vedado fazer parte de firmas comerciais, de empresas industriais e de qualquer outras exercer função ou emprego remunerados. Por que isso, pessoal? Porque a atividade policial ela exige uma dedicação exclusiva, exige um tempo integral. Lá no Estatuto está previsto que a qualquer hora do dia e da noite o policial militar deve estar pronto para o emprego das suas missões, tá bom? Além disso, o artigo 23 informa que é expressamente proibido qualquer elemento o comparecimento que fardado, exceto em serviço, em manifestação de caráter político e partidário. Tudo bem? Manifestação político-partidária. Então, pessoal, olhem só. Imaginem, eu sou policial militar e eu sou apoiador do atual presidente Lula, ou sou apoiador do ex-presidente, o Jair Messias Bolsonaro. Aí eles resolvem fazer um encontro político e eu vou fardado. Pode isso, pessoal? Não pode, tá certo? Independente de qual lado, independente de qual bandeira, em qual orientação política, pessoal, não pode. É vedado em todos os regulamentos. Isso aqui, não se esqueça, é aplicado para todas as polícias. Consequentemente, estão presentes em todos os regulamentos de todas as polícias e corpos de bombeiros militares. Não pode, mas sempre não vai poder? Não. Se o militar está em serviço, o que seria o serviço, professor? Um policiamento ostensivo? Imagine, o atual presidente, ele vai visitar determinado estado, vem visitar o estado do Pará, e policiais são empregados fardados lá no evento ou lá na reunião política, os policiais são empregados fardados no policiamento ostensivo, que é em serviço, aí tranquilo, tudo bem, perfeitamente. Então só tomem cuidado. A princípio é vedado que policiais militares fardados estejam presentes em manifestações político-partidárias. Não pode, tá bom, pessoal? Bom, sobre os direitos, pessoal, quem é que vai estabelecer direitos, deveres e obrigações aos seus policiais militares? Bom, quem vai estabelecer, pessoal, vamos analisar aqui, é a lei específica de cada estado. A lei estadual de cada estado, a legislação estadual, ou melhor, a legislação institucional de cada estado vai estabelecer o quê? Os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares do Estado, do Distrito Federal e dos territórios, tudo bem? Isso é a lei estadual. Professor, no começo da aula o senhor disse que eu tenho disposições constitucionais também aplicável aos PMs e aos bombeiros. Tá certo? Tá certo. É aplicável também perfeitamente. Lembra? Vedada a sindicalização, vedada a greve. Eu tenho essas situações que são vedados desde a Constituição Federal. Mas o que o 667 deixou claro? Estados estabeleçam as suas legislações institucionais para que vocês organizem suas polícias. Interessante, pessoal. As legislações estaduais das polícias militares, dos bombeiros do país,
elas são bastante semelhantes, tá certo? São semelhantes, mas não são iguais. Por isso que em um outro momento, tanto para o CFO quanto para o CFP, né, nós vamos trabalhar aqui no Corrente Jurídica, algumas resoluções de questões. E o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar, adaptar as questões da Sebraesp, onde ela cobrou, por exemplo, na Polícia Militar de Tocantins, na Polícia Militar de Rondônia, tá certo? Então, pegar e vou adaptá-las onde? A nossa realidade, a legislação institucional do Estado do Pará, tudo bem? Então, percebam o seguinte, eu vou ter essa legislação aqui, cada estado tendo a sua legislação institucional própria, tá certo? Além disso, olha só, aplicam-se, o próprio 25 já reitera o que eu acabei de falar, as disposições constitucionais relativas ao alistamento eleitoral e condições de elegibilidade, alistamento eleitoral, possibilidade de votar, elegibilidade, possibilidade de ser votado, as disposições constitucionais, relativas às garantias, vantagens, prerrogativas, deveres, bem como todas as restrições ali expressas, ressalvado o próprio exercício de cargo de interesse policial, assim definido em legislação própria. Aquilo que eu disse, tem questões constitucionais definindo as situações para as polícias militares, vou ter as leis institucionais de cada estado tratando, tá certo? É isso que o 667 é o resumo desse artigo 24 e desse artigo 25. Tudo bem? Bom, o próprio 667, na verdade, pessoal, ele vem estabelecer o que deve ser tratado em lei específica. É uma sugestão, posso ter outras situações? Posso. Né? Eu tenho, na verdade, outras situações. Mas ele já estabelece de antemão. Olha, eu posso ter a possibilidade em lei específica que militares da reserva remunerada exerçam atividades civis em órgãos, desde que tenham aí um adicional na sua remuneração, ou seja, os militares da reserva estariam vendendo a sua força de trabalho, tá certo? É previsto no artigo 24 e inciso 1º. Eu tenho a possibilidade das instituições, por meio de lei específica, estabelecer militares temporários, né? A possibilidade de se ter militares temporários, ali no artigo 24i, inciso 2º. Esses militares temporários, pessoal, eles têm um prazo máximo para permanecer, estabelecido no 667. Opa, o professor falou para dar atenção aos prazos, vou dar atenção. Qual o prazo máximo que um temporário pode ficar, de acordo com o 667? 8 anos, tá certo? E o efetivo de temporário ele não pode ultrapassar o máximo de 50% por postos ou graduações dos policiais de carreira. Então, exemplo, eu tenho a Polícia Militar do Pará, 6.000 soldados previstos de carreira. Eu não posso ter mais de metade, né? Mais de 3.000 soldados temporários. É essa a ideia. E professor, estou com uma dúvida agora aqui, fiquei agora preocupado. O senhor acha que, a sua opinião, que esse concurso de 2023 da Polícia Militar do Pará, na sua opinião, vai ser de temporários? Não, vão ser sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, por quê, pessoal? É informação privilegiada? Não, é porque hoje nós ainda não temos na Polícia Militar do Pará lei que trata sobre os temporários. Nós não temos. Então, não é uma informação privilegiada, nada mais é um fato. Nós não temos regulamentação ainda dos militares temporários. Esse próximo concurso vai ser para oficiais e praças de carreira, tá bom? Então, se preocupe com relação a isso aí. E, por fim, lei estadual pode estabelecer o sistema de proteção social. Professor, o que é isso, sistema de proteção social, que essa lei específica vai tratar? Isso aí, pessoal, é tema do nosso próximo bloco. Aguardo vocês. Pessoal, retornando aí do nosso bloco anterior, e estávamos tratando, né, do que as leis específicas dos estados, obrigatoriamente elas têm que tratar, tá certo? Outra informação importante que eu posso tratar aqui com vocês é o sistema de proteção social. Professor,
O que é esse sistema de proteção social? Pessoal, resumidamente, é, entre aspas, a previdência dos militares estaduais. Então, se aparecer na prova alguma coisa sobre o sistema de proteção, é a previdência dos militares dos estados, tá certo? E olha, interessante, isso foi incluído em 2000 e 2019. Por que 2019, professor? Por que isso foi incluído em 2019? O que tivemos em 2019? Né? Tivemos a reforma da Previdência, onde os militares também eles não escaparam, tudo bem? Então, só que em decorrência da categoria especial que os policiais militares eles se encontram, nós não temos um regime próprio de previdência social. Na verdade, não é um regime de previdência. É um regime o quê? É um sistema. É um sistema de proteção social, tá certo? E esse sistema, ele trata de inatividades e pensões. Quem é o militar inativo, relembrando, é o aposentado, ou por meio de reserva ou por meio de reforma, tá certo? E quem são os pensionistas? São os dependentes, os beneficiários do policial militar que recebem, na verdade, em decorrência de morte em serviço ou fora do serviço. Nesses sistemas, eu ainda posso ter ali uma assistência à saúde e uma assistência social, mas a princípio, o foco principal desse sistema de proteção social é as inatividades e pensões, tá certo? Ele vai trazer regras para inatividades e pensões. Não se esqueça, o 667 se aplica a todas as polícias e tem regras gerais. E uma das regras gerais que é estabelecida é a seguinte: estados não apliquem o sistema de proteção social dos militares do Distrito Federal à legislação de regime próprio de previdência dos demais servidores. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que o analista do tribunal, que o professor da rede pública estadual de ensino, eles vão ter regramentos próprios de previdência, não aplicáveis aos militares do Estado, porque, reitero, nós temos um sistema de proteção social. Tudo bem? Além disso, uma informação muito importante é como vai se dar o custeio. Quem é que vai bancar o dinheiro, a remuneração de um militar reformado, a remuneração de um militar da reserva, ou quem vai bancar a pensão de um beneficiário de um policial falecido? Quem é que vai bancar? Bom, vai ser o custeio, vai se dar por contribuição, desconto, diretamente da remuneração do militar ativo mais inativo mais pensionista. Ou seja, pessoal, os militares ativos, inativos e pensionistas vão ser descontados uma determinada porcentagem da remuneração e essa porcentagem vai servir para custear esse sistema de proteção social, tá bom? Interessante que o próprio 667 diz que em caso de insuficiência financeira, esses recursos arrecadados não foram suficientes para sustentar esse sistema, aí vai entrar o Tesouro do Estado, tá certo? Os recursos do Estado injetados nesse sistema para garantir o quê? Pagamento das inatividades e dos pensionistas. Tranquilo? São regras gerais, não esqueça. Já avançando um pouquinho mais aí. Opa, acabou indo, voltando. Agora, tranquilo. Além disso, pessoal, eu destaco para vocês 3 grandes regras desse sistema estabelecido pelo 667. Quais são, professor, essas regras? As regras do integral, do irredutível, ou da revisão, ou da equidade. Vamos começar pela mais simples, tá? Que é a da revisão e da equidade. Que é isso, professor? Isso é uma regra que foi estabelecida pelo 667, que é a seguinte: à medida que eu aumento a remuneração dos policiais da ativa, tá certo? Vamos explicar aqui para ficar de forma bem mais clara. À medida que eu aumento a remuneração do pessoal da ativa, por postos e graduações, eu tenho que aumentar, revisar na mesma proporção
a remuneração dos militares inativos, do militar da reserva, do militar da reforma e do pensionista do policial militar. Para quê? Para manter a equidade, o mesmo valor. Ou seja, vamos no nosso exemplo, se eu tenho um terceiro sargento da Polícia Militar ou um oficiais da Polícia Militar, eles receberam um reajuste na remuneração, e um terceiro sargento recebeu o reajuste na remuneração, automaticamente um terceiro sargento reformado, um terceiro sargento da reserva e um pensionista beneficiário de um terceiro sargento falecido, eles vão ter uma revisão para manter a equidade salarial, tá certo? Para manter a equidade salarial. Você já pensou, pessoal, se não, ou sempre aumentasse o valor da remuneração do pessoal da ativa e esquecesse da reserva, ia acabar o que? Depreciando a remuneração de inatividade e a remuneração dos pensionistas. Isso evita, na verdade, essa depreciação, tá bom? Além disso, voltando aqui no nosso slide, uma outra regra é o irredutível, né? Ou irredutibilidade, que é o termo que o 667 trabalha, bem simples. A remuneração de inatividade, não se esqueçam, o sistema de proteção social trata inatividades e pensão. Então, bora lá. Então, o que é a irredutibilidade? A remuneração de inatividade e a remuneração dos pensionistas é o quê? Irredutível. A remuneração dos militares da inatividade ou dos pensionistas é irredutível. Tudo bem? Então, essa é a irredutibilidade. Professor, e o que é a regra do integral ou da integralidade? Bem simples. A remuneração que o pessoal da ativa recebe ao passar para a inatividade ou do benefício da pensão será o quê? Integral. Será a mesma. Então, exemplo. Eu tenho um major da Polícia Militar. Ele é da ativa. Pela regra da integralidade, ele tem que ir para a inatividade com a remuneração integral de major, mesma remuneração. Se eu tenho um terceiro sargento da ativa e ele acaba falecendo, né? Mas em serviço, fora de serviço? Sim, serviço é uma situação bem peculiar. Mas para nossa prova, vamos focar aqui. Eu tenho um terceiro sargento da ativa, ele acaba falecendo. Ele vai deixar aos seus beneficiários a pensão de terceiro sargento integral. O que ele ganhava na ativa vai ser convertido no mesmo valor integral para a sua inatividade ou para pagar a pensão dos seus beneficiários. Então, integralidade é isso. O que eu recebo na ativa, eu recebo integralmente na inatividade, eu converto em pensão policial militar. Tá bom? Então, essa é a regra da integralidade. Opa, vamos avançar aqui. Acabou travando de novo. Opa, voltei. Tranquilo. Bora lá. Olhem só. Essa é a regra da integralidade, tudo bem? Essa é a regra da integralidade. Professor, o 667 estabelece como é que eu posso ter direito a essa integralidade? Sim, o 667 estabelece para todas as polícias de forma geral. Acompanhe o texto comigo, tá? A remuneração integral vai ser garantida na inatividade, vai ser calculada com base na remuneração do posto ou da graduação que o militar possui por ocasião da transferência para a inatividade remunerada a pedido. Inatividade remunerada a pedido. Exigindo, podendo ser integral, porque ele fala podendo ser, porque ele fala integral e proporcional. Mas bora focar no integral aqui. Tá? Devendo ser integral desde que o militar cumpra o tempo mínimo de 35 anos de serviço, dos quais no mínimo 30 anos de efetivo de atividade militar. Tá? De efetivo de atividade militar. Para quem vai estudar para o CFO, só um parêntese aqui. E para o CFP também, no estatuto, eu tenho duas formas de se contar o tempo de serviço. Ou o tempo de efetivo serviço, que é o tempo da atividade militar. Efetivo serviço, memorizem, é o tempo como militar e os anos de serviço. Tudo bem? Anos de serviço. O que a legislação
estabelece para a gente aqui, para o militar receber essa remuneração integral, ele tem que trabalhar 35 anos de serviço, sendo no mínimo 30 de efetivo militar, de atividade militar. Então, um policial militar que atende essa condição temporal, ao solicitar sua reserva, olha só, a pedido, fará jus à remuneração integral. Professor, por quê? Porque eu tenho outras hipóteses de transferência para a reserva remunerada, que são as chamadas de ofício. Para a nossa prova, tanto CFP quanto CFO, a gente não é interessante a gente conhecer essas hipóteses legais de reserva de ofício. Não está no conteúdo do CFO e CFP. Mas aqui, pessoal, importante, ela destaca que é para reserva e inatividade o quê? A pedido. A pedido, tudo bem? A pedido. Não esqueçam disso. Por quê, pessoal? Porque eu também, assim, vamos finalizar outra regrinha da integralidade e a gente vai passar para uma atividade, tá bom? Por quê? Além disso, na verdade, além da inatividade remunerada a pedido, exigir aquele marco temporal, que praticamente a reserva remunerada, eu tenho a possibilidade de um policial militar receber remuneração integral quando? Quando ele for reformado por invalidez decorrente da função ou em razão dela. Então, a remuneração dele vai ser integral, calculada, né, com base na remuneração do posto ou graduação que possuir por ocasião da transferência para inatividade. Isso quer dizer o quê, pessoal? Imagine um soldado da Polícia Militar, está dirigindo uma viatura. Essa viatura capota e ele perde o movimento dos braços e das pernas. Ele é inválido, estava no serviço e com essa regra, o que vai acontecer? Ele vai ser aposentado, tecnicamente vai ser reformado. Você não precisa saber que vai ter que ser reformado, mas tecnicamente ele vai ser reformado. E o que vai acontecer com ele? Ele vai ganhar a remuneração integral de soldado. Se ele ganhava R$6.000, ele vai levar para sua reforma R$6.000. Por quê? Porque foi uma reforma que gerou uma invalidez e foi no exercício da função, ele estava dirigindo uma viatura policial militar. Tá? Se o policial estava de férias, ele acaba sendo tornado inválido, não tem nada a ver com serviço, pessoal. É aplicada a regra da integralidade? Não. De acordo com 667, não. Então tome cuidado com isso, tá bom? Então bora lá. O militar que se reformar e for considerado inválido em decorrência da função, essa reforma foi de um acidente ou uma doença em decorrência da função, ele vai ser o quê? Ele vai ser reformado com remuneração integral. Se eu ganhava 6.000 na ativa, eu vou levar esses 6.000 para minha inatividade de forma integral. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? A gente avança, a gente traz uma questão do ano passado, como isso foi cobrado. Essa questão, claro, para quem vai fazer o CFP, ela está um pouquinho mais pesada, tá certo? Então, a prova de CFP ela não vem cobrando assim uma questão tão pesada. Mas vamos treinar para o pior, né? Para o CFO, a questão ela já está adequada. Claro, a Sebrasp, ela gosta de contar uma historinha ali no início das suas questões. Aqui a FADESP ela cobra bem direto e traz o dispositivo. A Sebrasp ela conta as suas histórias e depois apresenta os dispositivos, tá bom? Essa é a diferença e vamos tratar isso sempre em sala de aula. Olhem só o que caiu no ano passado. No que diz respeito à remuneração e pensão dos policiais militares, remuneração e a pensão, conforme previsto no decreto 667. Opa, ele traz qual norma ele está fazendo referência. Assinale a alternativa o quê? Incorreta. Bora lá. A remuneração na inatividade é irredutível? Sim. Devendo ser revista automaticamente na mesma data de revisão da remuneração dos militares que estão na ativa? Sim. Visando a preservação da equivalência, da equidade da remuneração da ativa correspondente ao posto de graduação? Sim, é a revisão da equidade, da equivalência, aquilo que tratamos. Aumenta a remuneração do pessoal na ativa nos seus postos e graduações, automaticamente aumenta a remuneração do inativo e do pensionista. Então, aqui a questão ela está o quê?
correta, tudo bem? Letra B. A remuneração na inatividade é calculada com base na remuneração do posto da graduação que o militar possuir, por ocasião da transferência para inatividade remunerada. Até aí tá ok, acabamos de ver. Sendo sempre integral, sim, desde que cumprindo 35 anos de serviço, dos quais 30 anos de exercício de atividade militar. Pessoal, essa questão ela estaria quase perfeita, quase perfeita. Ela só está errada num ponto. Por quê, pessoal? Porque aqui eu tô tratando de reserva remunerada ou de inatividade remunerada de forma geral, a questão está dizendo isso aqui. Só que o 667, pessoal, ele é bem claro. É claro no seguinte, que a inatividade remunerada a que ele se refere, a regra que o 667 traz para todas as polícias, é a inatividade o quê? Olhem só, a pedido. A pedido. Então, o que faltou nessa questão, pessoal? O que faltou? Faltou o a pedido. Por isso, tomem cuidado com a redação, com a supressão, tá certo? Tomem muito cuidado. Vocês têm que entender a essência do dispositivo. Então, a alternativa incorreta é a letra B. Tudo bem? Vamos ver a letra C. A remuneração do militar reformado por invalidez decorrente do exercício da função em razão dela é sempre integral, devendo ser calculada com base na remuneração do posto de graduação que possui por ocasião da transferência da inatividade, o que? Remunerada. Foi o dispositivo que acabamos de ver, pessoal. A remuneração do militar reformado por invalidez decorrente do exercício da função dela é integral, calculada com base na remuneração do posto ou da graduação. Tem até uma situação aqui que a gente poderia até discutir, né? É sempre integral? É integral? Bom, esse sempre aqui pode ter confundir, mas no gabarito, no gabarito da FADESP, ela considerou o que como uma alternativa correta, na verdade, como a incorreta, é a letra B. Tudo bem? Acho que foi a questão 68, tá certo? 68 da prova do CHO de 2022, tá bom? Então, mas essa aqui, ela se aproxima de uma alternativa correta, mesmo que esse sempre eu deixaria um pouquinho ali, um pouquinho de dúvida, tá bom? Letra D. O benefício da pensão militar é igual ao valor da remuneração do militar da ativa ou inatividade. Sim, também essa alternativa ela está correta. Por quê? Porque o mesmo é a regra da integralidade. Também posso até dizer que o mesmo valor de uma remuneração de um policial da ativa, ele vai receber o que, na verdade, o beneficiário dele vai receber na inatividade. Aquele exemplo do soldado, lembra que nós falamos? O soldado ganha 5 mil. Ele vai deixar, se ele for reformado em invalidez decorrente da função, vai ganhar 6 mil integral. E se ele morrer, ele vai deixar aos seus beneficiários a pensão de 6 mil reais. Claro, faço uma observação parênteses que na prática, se o militar falece em serviço, é uma outra história, tá bom? Mas essa prática não interessa para a nossa atividade, para o nosso exercício, tá bom? A gente avança um pouquinho mais aqui. Uma outra questão, é difícil de encontrar questões de legislação institucional, tá certo? Então, por vezes, eu sou obrigado a elaborar algumas questões, a gente vai estar, sim, elaborando algumas questões de autoria, conforme a banca, conforme os moldes da banca. Isso é muito importante de treinar como a banca ela requer, tá certo? Olhem só. O Decreto-Lei 667 estabeleceu aos militares do Estado, do Distrito Federal e dos territórios normas gerais relativas à inatividade. O policial militar fará jus à remuneração integral na inatividade, calculada com base na remuneração do posto da graduação que possuir por ocasião de transferência remunerada a pedido, desde que, já sabemos disso, desde que ele tenha o quê? 35 anos de serviço, dos quais 30 anos de atividade de natureza militar, tá certo? Existe uma condicionante para esse tempo mínimo de atividade militar. Então, o nosso gabarito dessa nossa questão aí autoral é a letra C, tudo bem? É a letra C. Com base nisso, pessoal, a gente encerra
esse nosso outro bloco e no nosso próximo bloco, na nossa próxima aula, vamos estar tratando sobre alguns pontos essenciais do Decreto Federal 88.777 de 83, conhecido como R200, tá bom? Aguardo vocês até daqui a pouquinho.